O Botafogo não conseguiu fazer saída de bola. E olha que a pressão da LDU não foi uma pressão muito encaixada. Ela fazia ali o básico, de subir as linhas, de posicionar ali, tendo a seu favor a altitude, é bem verdade, a gente tem que lembrar, o Botafogo jogou numa altitude de 2.800 metros de Quito, então isso atrapalha muito, contribui para piorar piorar o nível do que é apresentado, mas foi uma partida tecnicamente que o Botafogo não acertou nada. Nada, nada, nada. E a LDU em cima. Eu tenho batido nessa tecla, eu acompanho a LDU há muito tempo. A LDU já está desde o meio da década, da primeira década desse século ali, a LDU figurando entre os times, incomodando times grandes do continente. Esse time da LDU é um dos piores que eu me lembro. É um time tecnicamente fraquíssimo. Você pega no meio-campo jogadores mais de transpiração do que de qualidade. Cara, uma coisa que talvez o Botafogo tenha sentido bastante, além da altitude, foi tempo de trabalho do David Ancelotti, né? Porque ele é um treinador recente, um recém-formado treinador e não tem, assim, toda aquela familiaridade com o futebol brasileiro. Então, tudo isso, acho que levado em conta a altitude, que foi algo novo até isso para ele, de forma de jogar, jeito correto de você agir quando as coisas não estão indo bem, tudo isso acho que culminou, obviamente, na derrota e eliminação do Botafogo, que eu coloco, se eu fosse botafoguense, eu colocaria mais a culpa no John Textor do que no próprio técnico, porque o David Ancelotti é um, assim, igual eu falei, é um garoto em quesito de treinador e tem boas ideias de aplicação de táticas e coisa parecida. Então eu acho que é cedo ainda para você, botafoguense, querer crucificar o cara, mas obviamente eu colocaria totalmente 100% a culpa no John Textor, porque o planejamento do Botafogo esse ano tem sido terrível, não tem tido uma continuidade de planejamento, não tem tido tempo para poder trabalhar, não tem tido o mínimo necessário. O John até que fez um investimento no time de fornecendo alguns jogadores, mas se você não dá tempo, se você não dá tempo ao tempo para as coisas realmente funcionarem, fica difícil de você querer depois cobrar resultados. E igual eu já comentei aqui no vídeo que a LDU, cara, é um time cascudo. Por mais que seja a pior LDU de tempos, continua sendo um time cascudo e sabe muito bem como se portar nessa competição. Então, talvez tudo isso tenha influenciado numa eliminação do Botafogo que acaba sendo bem vexatosa mesmo pro time.